Hoje nós vamos falar de storytelling e a contação de histórias voltadas para a venda. E você vai perceber por que é muito importante que tudo que você faz seja contextualizado aqui no digital, caso você queira vender com este teu conteúdo. Isso daqui surge de uma conversa que eu tive com um amigo recentemente sobre a apresentação de propostas para os nossos clientes e a necessidade dessa apresentação ou nessas apresentações que acontecem todas as semanas, da gente sempre atuar em dois campos, o campo da necessidade e o campo do sonho. Então eu anotei aqui o que nós vamos conversar a respeito da contação de histórias para que a pessoa que está te ouvindo consiga vislumbrar alguma coisa, e isso é o que faz ela comprar. Então vamos lá, nós vamos estabelecer um primeiro ponto. Toda história ela é formada de duas coisas. Primeiro, ela é formada de fatos, as coisas que de fato aconteceram. Um dia eu fui pra balada de rock e conheci a minha esposa. Na verdade, ela só era uma mulher desconhecida e eu vi ela lá, achei bonito que fui conversar com ela. Isso é o fato. Só que além do fato, existe um segundo elemento fundamental em toda história: o sentimento dos personagens. Quando eu vi aquela mulher sentada lá naquele banco dentro daquela balada de rock, o meu coração bateu mais forte. Eu achei ela a mulher mais linda que eu já tinha visto e eu nunca me senti daquele jeito. E aquilo fez com que eu tentasse vencer toda a timidez e todo o medo de falar com uma mulher bonita que todo homem já deve ter passado um dia na vida. Para que eu conseguisse chegar no amor da minha vida e encontrar a possibilidade de transformar ela na minha namorada, depois na minha esposa. Quando a gente vai contar uma história, então, a gente sempre está vendo esses dois elementos: o fato que aconteceu e o sentimento que vem acompanhado do fato. Isso é uma coisa que muita gente esquece na hora de vir criar conteúdo. É por isso que as pessoas confundem a ideia de você provar que entende de alguma coisa com aquele conteúdo técnico. Ah, mas veja, Elton, a minha área é muito técnica, então quando eu vou falar dela é meio chato e ninguém vai ouvir. Mas é claro que vai ser chato se você excluir da técnica todo o sentimento que vem envolvido com o personagem que vive aquela técnica. Então, por exemplo, se você lê Grandes Esperanças do Charles Dickens, você vai ver que existe um ferreiro. E aí, olha, o ferreiro, a técnica da ferraria é o interessante no ferreiro? Claro que não. Mas o comportamento, o psicológico, o sentimento daquele ferreiro e do menininho que ficava lá com ele, acompanhando as coisas na ferraria, né? Então veja, todo bom contador de histórias, ele já sabe disso, ele percebe que o fato, ele só existe para poder dar vazão ao sentimento que está envolvido junto com ele. Então não adianta você vir aqui no YouTube ou você em qualquer rede social e você achar que vai bastar você falar como as coisas funcionam. Isso é o mais chato e é o que as pessoas menos querem ouvir. O que elas precisam perceber nessa história ou nesse conteúdo é que a técnica ela é só um apetrecho para que um sentimento floresça. E o sentimento, ele sempre vai ser, se você quer vender algo, adivinha, um sentimento de alegria e felicidade, um êxtase constante, porque você aproveitou uma oportunidade que apareceu na sua frente. E aí que vem a coisa. Quando a gente olha para o que move o sentimento das pessoas, a gente pode olhar assim, ó, de forma ultra simples para passado, presente e futuro. Nós vamos começar pelo presente, depois nós vamos para o futuro e aí nós vamos voltar para o passado. O que é o presente? O presente é a necessidade, é o que eu preciso agora. Então, eu preciso comprar carne para fazer churrasco porque meu pai veio me visitar. Essa é a necessidade. A necessidade está sempre ligada ao momento atual. Eu não preciso de algo para daqui uma semana, para daqui um ano. Eu preciso de algo agora. Para daqui uma semana, para daqui um ano, para daqui 5 anos, deixa de ser necessidade. Passa a ser o quê? Sonho. Então, nós temos o presente, necessidade, e o futuro, que é o sonho. Me desculpa, minha garganta não está muito boa e acho que isso vai atrapalhar quem está de fone. Então veja, quando eu vou falar sobre alguma coisa para alguém, para qualquer pessoa que seja, quando eu vou apresentar uma oportunidade, quando eu vou apresentar um produto para vendas, quando eu vou apresentar uma nova técnica,
eu preciso primeiro perceber ou me perguntar qual é a necessidade que essa técnica está resolvendo. Necessidade é sempre o hoje. Olha só. Eu tenho aqui a minha agência de canais de YouTube. E você precisa por quê? Se você não estiver criando conteúdo hoje, você vai ficar sem cliente muito em breve. Se você não criar conteúdo agora, você não vai conseguir aumentar a tua base de clientes porque você não vai ter autoridade. Se você não começar hoje no YouTube, você vai ser esquecido aqui na internet, porque o Instagram é muito pior. Hoje. Você precisa hoje. Só que perceba, eu sempre vou linkar o hoje com o futuro. Então veja, olha, você começa a criar conteúdo hoje e eu te garanto, em 5 anos, se você perseverar, você tá rico. Imagina como que é viver rico. Você ter dinheiro para ir em qualquer restaurante que você quiser. Você poder comprar qualquer coisa que você quiser, comprar o carro do seu sonho, comprar uma casa para sua mulher. Então eu começo a sair da área da necessidade e eu começo a agir na área do sonho. Perceba, uma boa história sempre tem os personagens vivendo a necessidade e o sonho. Senhor dos Anéis. Então, a necessidade é, nós precisamos sobreviver ao dia de hoje, essa batalha que está tendo aqui. O sonho é, nós temos que chegar naquela montanha e destruir o anel, entendeu? Então, algum tipo de variação de necessidade e sonho você sempre vai encontrar numa história. Você vai ler Oliver Twist. Qual o sonho? O sonho do menino é conseguir uma família e parar de ficar no meio dos bandidos. Qual a necessidade? Olha, os caras não podem me matar hoje, entendeu? Eu não posso ser preso hoje. Então, veja, um personagem, ele sempre vai ter esses dois campos. Agora, qual que é a coisa importante? A necessidade e o sonho evocam sentimentos diferentes. E o que nós fazemos quando nós queremos vender alguma coisa? Nós começamos a expor os maus sentimentos do momento atual, porque o momento atual é sempre um momento de necessidade. E nós começamos a expor os bons sentimentos que aquela necessidade, uma vez solucionada, gera, e os sentimentos melhores ainda, que uma vez que a necessidade foi solucionada, vai ser construído no futuro. Então existe um sentimento muito melhor da construção do sonho. Solucionar a necessidade é muito bom, mas solucionar o sonho ou fazer um sonho se tornar realidade é muito melhor. E quando eu vou vender, quando eu vou contar histórias ou apresentar argumentos para eu conseguir persuadir alguém a fazer alguma coisa que eu quero, porque a venda é isso, é persuadir outra pessoa a fazer algo que eu quero. Eu preciso atuar tanto na necessidade quanto no sonho da pessoa. Veja, eu atuo em cima dos fatos para gerar sentimentos. Por que tem gente que fala assim, a venda é emocional, a venda não é racional? É porque o que essas pessoas estão querendo dizer não é literalmente isso. Porque a venda é racional. Só que esse racional, ele vai gerar um tipo de sentimento que vai impelir a pessoa a comprar. Então esse racional, ele vai ser uma construção, tem que ter a construção do raciocínio, etapa por etapa, para que você chegue num sentimento. Ou melhor, num contraste de sentimentos. O sentimento ruim, atual, do momento, e os sentimentos futuros de solução, que são sentimentos muito bons e maravilhosos. E quando você faz isso, você começa a misturar o aspecto dos fatos com o aspecto psicológico da tua história ou daquilo que você está apresentando. E olha que coisa importante. Se você só apresenta fatos... Nossa, me desculpa. Não tenho o que fazer porque não tenho água aqui para solucionar esse problema. Eu quero terminar esse vídeo. Estou nos últimos dias da minha gripe. Se você apresenta somente fatos, a tua história vem com uma frieza, então ela é chata. Veja, não é só porque a gente está no Brasil, mas também porque a gente está no Brasil. Nós somos um povo de sentimentos. Os sentimentos importam para a gente. Os afetos movem as pessoas aqui no Brasil. O ser humano é assim. Mas existem alguns países onde isso é especialmente mais forte. E aqui é um deles. Então, se você apresenta fatos sem sentimentos, é óbvio que você está deixando tudo muito mais chato, tudo muito mais cinza. Então, você tem que apresentar fatos e começar a evocar os sentimentos desses fatos. Porque se você não evocar os sentimentos,
ninguém vai te acompanhar, vai ser um saco te ouvir. Então esse negócio da história, ele começa nessa ligação do fato com o sentimento. E você pode fazer isso. Agora, a gente transmutando para você, gravando os vídeos e escrevendo teus posts, sempre partindo de um contexto, que é uma coisa que eu sempre ensino nos meus vídeos de storytelling, né? Você sempre parte de um contexto. Assim, ó, tudo começou na minha vida no digital quando eu conheci minha mulher. Porque até ali eu levava isso aqui nas coxas. Depois que eu conheci ela, eu falei, cara, para eu conseguir convencer ela a casar comigo, eu vou ter que ser um cara decente. E parte de ser um cara decente é conseguir ganhar dinheiro. Sei lá, eu tinha essa cabeça e tenho até hoje. Então assim, ó, se eu não sei fazer dinheiro, eu não tenho parte do elemento importante da masculinidade que atrai as mulheres, entendeu? Então eu preciso dar um jeito de fazer esse negócio acontecer. Eu só consegui me comprometer com o meu trabalho no digital depois que eu conheci a Milene. De fato, eu posso te dizer, todas as pessoas que eu vi perseverarem, permanecerem nisso, tinham alguma razão muito forte de ser pra estar aqui. Porque tá aqui é meio chatão. Eu tô com uma gripe, uma garganta doendo, nariz entupido, isso daqui já faz 5 dias. Tô na saída, já tá melhorando. Só que é muito ruim pra gravar vídeo, pra fazer meu trabalho. Imagina ter que vir aqui fazer isso durante 5, 6, 7... Eu já tô há 7 anos nesse negócio. E você tá aqui dia e noite, todos os dias. É chato. Então não vai fazer, entendeu? Então não vai fazer. Não é porque é sentado no ar-condicionado da sua casa olhando pra uma câmera que assim... é muito mais legal do que você ir para um escritório cheio de burocracia. Não é tão mais legal assim, pô. Entendeu? Parece maravilhoso trabalhar em casa. Só que aí teu filho começa a gritar no teu ouvido, você não consegue se concentrar num livro, você tá fazendo uma videochamada, o cachorro começa a latir e aparece não sei quem no portão. Então assim, tem o seu lado negativo, entendeu? E para você suportar o lado negativo das coisas, você vai ter que ter uma razão para fazer elas que seja forte o suficiente. Quando você vem criar conteúdo e você contextualiza as coisas que você vai apresentar, o que está acontecendo nessa contextualização é que você está auxiliando as pessoas a encontrarem essas razões nas vidas delas para fazer aquilo. Em 2022, eu criava conteúdo sobre produtividade e eu usava muito a minha vida de exemplo para o meu conteúdo. Uma coisa impressionante acontecia. Praticamente todo mundo que comprava de mim não porque eu estava dando bons conselhos de produtividade, mas porque a minha história era uma inspiração para eles. E a partir da minha história que inspirava eles, eles pensavam, nossa, eu também quero melhorar, eu vou seguir o que esse cara fala. E começavam a comprar o produto. Então veja, o que movia as pessoas era o afeto. Era a percepção de que a minha vida era a realização de necessidades e sonhos que eles tinham. Eles não precisavam saber como que a coisa era feita. Eles precisavam vislumbrar que aquilo era possível. E aí a gente entra no passado. Porque eu falei do presente, que é a necessidade. Eu falei do futuro, que é o sonho. E o passado? O passado é aquele flashback. São as lembranças. Toda vez que eu trago uma história minha e eu começo a explicar as coisas, o que eu tento evocar nas pessoas é a mesma coisa. Uma lembrança de como a vida delas foi até então. E aí, junto dessa lembrança, o vislumbre de como poderia ser. Então toda a história aparece para fazer esse contraste. Quando você lê uma história num livro, sei lá, tô lendo aqui, ó, Névoa, este livro aqui do Unamuno. Toda vez que eu leio uma história, eu tô vislumbrando um personagem num cenário que está tentando ir para um outro cenário futuro muito mais agradável. No caso desse livro, é um cara que se apaixona por uma menina que ele vê na rua e ele quer casar com ela. Então ele está aqui, nessas primeiras 77 páginas, só tentando descobrir como falar com essa menina para ele poder conquistar ela. Então ele está vivendo uma tensão entre o cenário atual e o cenário futuro. E é isso que amarra todo esse nosso vídeo. A tensão é o elemento fundamental da história. Não existe história sem tensão. Então, se você não consegue gerar uma tensão com o teu conteúdo, as pessoas nunca vão se mover para comprar de você. Por quê? Porque é só quando aquela tensão começa a puxar dentro da pessoa é que ela
sente a obrigação de fazer alguma coisa. Enquanto não tem um fio tensionado, por pior que esteja a situação, as pessoas não se movem. Elas ficam apáticas. E a apatia é exatamente, vamos dizer, para esse propósito deste vídeo, a apatia é a ausência do sentimento. É a indiferença. E se eu fico apático te ouvindo, você não me faz evocar nenhum sentimento, eu jamais vou comprar. Eu lembro que eu falei para um mentorado meu há uns 3 meses atrás. Falei, cara, o problema aqui do que você vende é que nunca me parece urgente comprar o que você está me oferecendo. O que isso significa? Isso significa que ele não consegue gerar nenhuma tensão em mim. E a tensão é sempre um incômodo. Por isso que você vai ver que todo cara que vai vender produtividade, desenvolvimento pessoal, qualquer tipo de melhora de vida, vai eventualmente falar para você desse incômodo benéfico, dessa insatisfação positiva. Você tem que estar insatisfeito positivamente, senão você não se move. Se você ler qualquer história de santo, assim, ó, livro de santo, pode pegar qualquer um. O que acontece com o livro de santo? Você vai ver que os santos, eles vivem uma tensão. Eles querem estar mais perto de Deus. E se eles fossem apáticos, eles não fariam as coisas que os tornam santos. Então eu estou usando o exemplo de santo porque é o ápice da vida humana para mim, né? Mas não precisa ser para você. É só para você utilizar isso como exemplo. Existe uma tensão que fica empurrando a pessoa a novas ações. E essas novas ações é que vão acabar com a tensão para que ela seja mais feliz. Você vê que santo é extremamente feliz. Santo sofre, santo é tensionado, mas ele é feliz. E o que todo mundo quer no fundo é ser feliz. Então se você não consegue criar uma tensão com o teu conteúdo, que é esse contraste entre o que tem de ruim e a solução da necessidade e do sonho, você não consegue fazer uma pessoa se mover, você deixa a apatia relacionada a você. E a apatia não leva à venda. Desculpa ser repetitivo nesse ponto, mas é porque eu precisava amarrar tudo. E agora, olha como é que a coisa funciona. Na prática, em qualquer tipo de conteúdo que você vai apresentar, você está sempre fazendo. Você pega um ponto importante, do tipo, o ponto importante deste vídeo é a contação de histórias, o storytelling aqui no digital. Um ponto importante da vida de quem está te ouvindo. Eu sei que isso é importante para a tua vida. Porque sem isso aqui, você não consegue atrair as pessoas para te ouvir. Você pega esse ponto importante e você joga dentro de um contexto. Eu, por exemplo, peguei o contexto de conhecer a minha esposa. Joguei dentro de um contexto. Para mostrar que isso, dentro de um contexto, eu estou evocando um monte de sentimento. E uma coisa que as pessoas não param para pensar muito, eu acho, é que toda vez que alguém está te ouvindo, você tem que auxiliar essa pessoa a criar a própria história. Então toda vez que eu pego o elemento e jogo dentro de um contexto, eu estou te apresentando uma história possível. E aí, por exemplo, a história de um cara que se apaixona por uma mulher e vai atrás dela. Isso é uma história comum. Assim, ó, inúmeros amigos meus fizeram isso, incluindo eu mesmo. Então toda vez que eu venho e conto a minha história com a minha mulher, este contexto vai evocar histórias para você. Quando ele evoca histórias para você, ou você vai ter lembranças e você vai ter uma profusão de sentimentos, ou você vai vislumbrar uma nova possível história. Sei lá, às vezes eu tenho certeza que existem pessoas que não acreditavam que dava para enriquecer. Aí vão lá e assistem o conteúdo de alguém que mostra, cara, eu era todo ferrado, vivia nesse quartinho todo ferrado e agora eu tenho uma Lamborghini. E quando a pessoa vê aquilo, por mais que a gente ache meio, que bobeira, o cara ficar ostentando, às vezes esse contraste faz com que a pessoa que está olhando fale, opa, é possível para mim também ter essa história contada. Eu também posso contar essa história. E a partir daquele momento, com aquele sentimento que surgiu, essa pessoa se move para uma ação. Por quê? Porque ela entra num estado de tensão que não existia antes. Então veja, ou a história vai evocar, ou a minha história evoca histórias para você, ou a minha história vai te dar possibilidades que você não imaginava antes. E agora que você tem essas possibilidades,
você está no estado de tensão, ou que você lembrou das suas histórias, você está no estado de tensão. E tudo que eu tenho que te fazer é mostrar o seguinte, olha, eu sei como chegar do outro lado. Eu sei como solucionar essa necessidade. Eu sei como alcançar esse sonho. Eu sei como é que você sai daqui e vai para cá. E quando eu falo eu sei, isso não aparece só ensinando a técnica. Isso aparece na confiança que eu tenho e na apresentação enquanto eu vou contextualizando as coisas. Então é uma questão de você melhorar a tua comunicação também. Vamos fazer um resumo da coisa para não ficar perdido. Toda história envolve fatos e sentimentos. Os fatos têm que ser apresentados sempre porque fatos, quando eles são ligados uns nos outros, eles criam contexto. Contexto leva à profusão de sentimentos. Você sempre está atuando em todos os campos do tempo, passado, presente e futuro. Passado, você está contando histórias que são do teu passado e evocam lembranças nas pessoas. Ou você está apresentando argumentos que faz com que as pessoas olhem para como está a vida delas até agora. E esse olhar para como está a minha vida até agora é um olhar do que aconteceu do passado até aqui. E elas têm um sentimento ruim daquele momento. Eu preciso mudar essa situação. Aí você tem a necessidade. A necessidade é o que eu preciso fazer hoje. Eu preciso para hoje de um novo microfone porque o meu parou de funcionar. E aí quando você vai começando a solucionar a necessidade, não basta isso, porque isso não gera sentimentos fortes suficientes. Você precisa andar para o futuro. E o futuro é o quê? A apresentação do sonho. Aí você faz as pessoas vislumbrarem um futuro maravilhoso e aquilo exponencializa os sentimentos. E aí a exponencialização dos sentimentos aumenta o fio, a força da tensão desse fio. O que faz com que as pessoas tenham ainda mais ímpeto de se mover. E é isso que você quer com o teu conteúdo. Você quer fazer as pessoas se moverem para comprar teus produtos. Caso contrário, você não sobrevive neste mundo. Com tudo isso dito, você precisa agora clicar. Eu vou deixar aqui uma playlist com os meus outros vídeos de storytelling. Clica para assistir, eu tenho certeza que vai valer a pena se você quer melhorar a tua criação de conteúdo e a forma de apresentar histórias aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.